Bom dia, gente! Tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Daiane. Estou aqui para fazer a explicação dos conteúdos da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, 7º volume para o 9º ano do ensino fundamental. Pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar com esta habilidade aqui. O que eu espero de vocês? Que após esta aula vocês saibam identificar e analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da Oceania, em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir suas desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físico-naturais. Já adianto para vocês que nós vamos trabalhar hoje só com a parte asiática e vamos trabalhar esta última questão aqui, que são as pressões sobre os ambientes físicos e naturais da Ásia. Os nossos conteúdos hoje são monções, variações climáticas e atividades econômicas. O tema está escrito errado, vocês viram que faltou um N aí, são monções. Então, o tema da aula de hoje são as monções e a ocupação do espaço no sudeste da Ásia. Então, a gente vai falar não da Ásia como um todo, mas a gente vai falar de uma região asiática, que no caso é o sudeste. Primeira coisa importante. Talvez possa ter aluno que nunca ouviu falar sobre monções. Então, vou definir logo de cara o que seria isso. As monções são ventos que ocorrem no sudeste da Ásia. Esses ventos, eles têm uma variabilidade. O que é isso, Daiane, uma variabilidade? Significa que eles mudam, variam de acordo com a estação do ano. Por exemplo, durante o verão, atenção à minha explicação, pessoal. Durante o verão, esses ventos sopram do oceano para o continente. E por isso, por soprarem do oceano para o continente, levam uma grande quantidade de ar úmido. E aí, todo esse ar úmido que chega no continente provoca uma grande quantidade de chuvas no continente. Por sua vez, no período do inverno, o vento muda a direção. Ele sopra da terra, do continente, para o mar. E aí, como ele sopra da terra, ele vai transportar um ar seco em direção ao mar. Aí a gente pode pensar, Daiane, essas condições que você acabou de explicar são visíveis em toda a Ásia? Não, como eu disse, são notáveis principalmente no sul e sudeste da Ásia. Daiane, você poderia citar alguns países? Sim, são notáveis essas monções. São notáveis na Índia, no Paquistão e em Bangladesh. Sabe aquela coisa que quando a gente não entendeu muito bem, a gente vira e fala assim, quer que eu desenhe? Pois é. A apostila trouxe um desenho para facilitar a compreensão de vocês. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com as monções de inverno, que é esse desenho aqui à minha esquerda. As monções de inverno acontecem entre os meses de dezembro e janeiro. Mas por quê? Porque a gente está falando do hemisfério norte. No hemisfério norte, os meses de inverno vão de dezembro, janeiro, fevereiro. É o oposto dos meses, né? É o oposto do período de verão aqui no sul. Então, o inverno lá na Ásia vai dos meses de dezembro, janeiro, pega um pedacinho de fevereiro também, a circulação das monções. O que acontece durante esse período? Durante esse período, o continente, a Terra, vai ficar bem mais fria do que o oceano. Vai formar-se, portanto, sobre a Terra, uma área de alta pressão atmosférica, porque o vento frio é mais pesado, o ar frio é mais pesado e, portanto, forma uma área de alta pressão. Por isso, os ventos serão formados aqui nessa área de alta pressão, que está no continente, e que, por isso, vai formar um ar seco.
Esse ar seco vai soprar do continente para o Oceano Índico e para o Oceano Pacífico também. Então, essas são as monções de inverno. É importante ressaltar aqui a localização geográfica da Cordilheira do Himalaia, um conjunto de montanhas localizadas aqui no Sudeste e no Sul da Ásia. Daiane, e durante o verão, o que acontece? Primeira informação importante, alunos. Durante o verão, essas monções vão acontecer entre os meses de julho, agosto e costumam pegar um pedacinho de setembro. Lembrando que no hemisfério norte, o verão acontece nesse período. O que vai acontecer no verão? No verão, a água do oceano ficará mais fria se comparada ao continente. Por isso, a área de alta pressão atmosférica vai ser formada no Oceano Índico. E o vento é formado nas áreas de alta pressão atmosférica. Portanto, no verão, os ventos vão soprar do oceano para o continente. Como esses ventos vão soprar do oceano, eles vão carregar muita umidade formada pela evaporação das águas oceânicas no Oceano Índico. Essa umidade vai provocar chuvas intensas, principalmente no sul e sudeste da Ásia. Daiane, por que elas não vão provocar tanta chuva na região central da Ásia? Porque elas vão encontrar uma espécie de barreira geográfica natural. Essa barreira geográfica natural é o Himalaia, um conjunto de montanhas que vai bloquear parte da umidade proveniente das monções de verão. Isso vai fazer com que esta região ao sul do Himalaia tenha muitas chuvas bastante abundantes. Essas chuvas provocarão enchentes, alagamentos, sobretudo em países que muitas vezes vivem condições precárias de infraestrutura. Mas existe um ponto positivo dessas chuvas em excesso. O ponto positivo dessas chuvas em excesso é o fato de que essas áreas alagadas, muitas vezes próximas aos rios, são áreas utilizadas para o plantio de arroz, que, como vocês talvez não saibam, mas saibam, é um cereal que depende muito da água para se desenvolver. Por isso, inclusive, que essa região, do sul e sudeste da Ásia é responsável pelas maiores produções de arroz. E se utilizam muito desses períodos de monções de verão, se utilizam muito desses períodos de alagamento das áreas próximas aos rios, ok? Eu queria mostrar para vocês uma outra imagem diferente dessa, um pouco diferente dessa que está na apostila. Vai abrir, tenha um pouquinho de paciência, porque está carregando a imagem. Só um minutinho. Beleza. Então, é só para vocês entenderem, então, concluindo, o que acontece na monção de inverno? Na monção de inverno, o continente estará mais frio, portanto, forma-se uma área de alta pressão e o vento vai soprar da área de alta pressão, que é o continente, para a área de baixa pressão, que no caso vai ser o oceano. Então, a monção de inverno sopra do continente para o oceano, é seca, beleza? No verão, o processo é o contrário. No verão, o oceano estará mais frio, portanto, é onde se forma a área de alta pressão. Então, o vento se forma aqui na área de alta pressão e vai soprar do oceano para o continente. Como ele sopra do oceano, ele vai carregar umidade que vai provocar chuvas aqui no continente, beleza? Quero mostrar para vocês uma imagem de satélite também. Só um minutinho.
Eu quero mostrar para vocês essa imagem de satélite aqui. Vocês conseguem perceber, então, a ocorrência aqui das áreas de oceano, aqui o Oceano Índico e mais aqui o Oceano Pacífico, certo? Essa é a região de abrangência das monções. Essa onde eu estou passando o cursor, o sul e o sudeste da Ásia. Conforme eu disse para vocês, existe uma barreira natural para as monções de verão, que é a cordilheira do Himalaia. É aqui onde eu estou passando o cursor. Conforme vocês podem perceber, a coloração esverdeada, que mostra uma presença de uma vegetação mais abrangente, está no sul e sudeste. Ao norte da cordilheira do Himalaia, nós temos uma região amarelada, que mostra aqui a ocorrência de uma área mais desértica. Isso acontece porque, como eu disse, a cordilheira do Himalaia vai bloquear a passagem de parte dessa umidade proveniente dos oceanos, certo? Espero que vocês tenham compreendido o funcionamento das monções. Só para reforçar, países muito atingidos pelas monções são a Índia, Bangladesh, Mianmar, Tailândia, Laos, Vietnã e também parte da China, ok? Um beijo e até amanhã com a aula de correção. Tchau, pessoal!